Olá! Deus possui algum corpo físico? E se tem, qual é a forma dele? Ou ainda, de que sexo Deus é? Embora nós, seres humanos, tenhamos sido feitos à imagem e semelhança de Deus, não significa que Deus tenha um corpo físico como o nosso. A Bíblia deixa bem claro que Deus é Espírito. João, capítulo 4, versículo 24. Portanto, não há espaço para ossos, carne, órgãos e muito mais. Aliás, Jesus disse que um espírito não possui ossos. Portanto, Deus também não possui a aparência humana. Entretanto, você pode argumentar: se Deus não possui um corpo, por que há textos bíblicos que afirmam que Deus tem olhos, tem braços, mão, face, pés, ouvidos, uma coroa sobre a sua cabeça e se assenta, por exemplo, num trono vestindo roupas reais? A isso nós chamamos de antropomorfismo bíblico, ou seja, atribuir características ou aspectos humanos a Deus, e isso para melhor descrevê-lo ou compreendê-lo. E se assim fosse, se Deus tivesse de fato a forma daquilo que é descrito, ele seria um Deus deformado, pois segundo o Salmo 91:4, ele teria a aparência de uma galinha. No lugar da língua, ele teria uma espada afiada, como está lá em Apocalipse 1:16, ou o corpo queimando em brasas vivas, como em Hebreus 12:29, entre outros. Todas essas descrições são metáforas que aludem o cuidado, o poder, o caráter de Deus. Entenda que, sendo Espírito, Deus está invisível para a sua criação e a sua descrição física é apenas usada para ele se comunicar com seus filhos de modo aceitável, inteligível e compreensível. Porque, a bem da verdade, diz a Bíblia o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. João capítulo 1, versículo 18. Moisés, embora, diz o texto bíblico, falasse face a face com Deus e sempre cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus, ele sabia que não continuaria vivo se ele visse Deus em sua forma gloriosa. Então ele não viu a Deus. Deus o havia prevenido, inclusive: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Está lá em Êxodo 33:20. Quando Moisés falou a Deus face a face, não significa que ele teve contato visual, e sim que se comunicava com Deus, e não que o via literalmente. Então, falar face a face indica aqui um diálogo. E esse modo repete-se com todos os demais homens na Bíblia quando entrarem em contato com Deus. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, diz que Deus é o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Paulo, falando a respeito de Jesus, disse o seguinte: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Deus é Espírito e não possui forma ou limitações físicas, e como tal, é perfeito e santo, ou seja, absolutamente isento de pecado e perfeitamente justo e, claro, transcendente. Portanto, ele é independente de sua criação.
e inclusive não depende dela para sobreviver. Todas as formas de descrições de Deus como sendo uma pessoa, elas são apenas alusivas para que nós possamos compreendê-lo, entendê-lo e também traduzi-lo para a nossa realidade. Espero que esse tema lhe tenha sido interessante e que Deus te abençoe.